Olá, aqui é o Ademar e esse é o segundo tutorial de CodeIgniter, é o segundo vídeo, né? Nesse daqui nós falaremos sobre como começar realmente a programar com CodeIgniter, que é o objetivo desse tutorial, né? Bom, para a gente conseguir atingir isso, a gente vai dar uma olhada rapidinho como que funciona um controller, né? No CodeIgniter, através de um controller padrão chamado Welcome, que vem já na instalação do CodeIgniter. Mas antes de a gente começar, houve uma mudança em relação ao último vídeo. Essa mudança é a seguinte: o nome da pasta, né, onde estava o tutorial, né, os arquivos do tutorial anterior, do vídeo anterior, era CodeIgniter underscore tutorial. Estava muito grande, né, para efeitos de teste, para navegador e tudo mais. Então eu encurtei isso e coloquei CI tutorial, é o nome novo. Essa é a diferença aí. Bom, agora, para a gente dar uma olhada nos controllers, a gente tem aqui, a gente já falou, né, dessa estrutura de pastas. Então a gente tem aí o controle welcome, que é o controle padrão do CodeIgniter, né? Então aqui ele tem uma classe, tá? Tem uma particularidade que essa letra, a primeira letra do nome deve ser maiúsculo. A função aqui deve chamar também o mesmo nome. Essa função com o mesmo nome ela é executada para qualquer método, né, que seja chamado dentro desse controller. Então é bom aqui você consegue chamar, fazer chamadas aos modelos do banco de dados, né, enfim, carregar informações ou executar pedaços de código que seja importante serem executados antes de cada chamada para qualquer que seja o método, né? E aí a gente tem o método index, que é o método que é automaticamente chamado quando você não define qual método, né, naquele controller, que neste caso está chamando uma view chamado welcome message, né? Essa view está aqui, ó. Se a gente vier, ela está aqui. Então essa é a instalação principal, ou seja, o welcome é o controller principal, que tem como efeito essa tela aqui, foi executada dinamicamente pelo CodeIgniter. Bom, o que a gente vai fazer aqui para começar nosso trabalho? Bom, tem mais um ponto que é que o controller, essa linha parent controller, ela é para o uso de constructors, né, construtores, e a gente não vai abordar isso aqui, então por isso que eu não falei, não tratei desse ponto aí, né? Então vamos lá criar o nosso primeiro controller. A gente vai salvar esse aqui, né? Salvar como esse daqui. Vou chamar ele de main controller. Salvamos. Aqui a gente tem que mudar. Então aqui vai ser main controller. E aqui também. Bom, o resto é isso mesmo. Vamos salvar. E a gente vê que está aqui nosso main controller.php. A nossa pasta controllers, ou seja, tudo correu bem, né? A gente mudou os nomes para poder fazer jus ao nome do arquivo. E agora a gente vai tirar aqui a chamada a essa view e a gente vai só soltar um echo aqui. O que esse echo vai nos dizer? Tutorial CodeIgniter. Bom, vamos salvar. E agora a gente vai testar o nosso controle aqui chamado de main controller. Opa, algo errado. Algo errado. Vamos ver.
Ah, claro. Eu sempre cometo isso aqui. A gente tem o index.php barra main controller. Agora sim, está lá o nosso texto, tutorial CodeIgniter, né? E, bom, é o texto que nós né, mandamos. Bom, agora a gente vai fazer algumas novas alterações, que a ideia é o quê? É criar um novo método para esse controle, só para a gente ver como isso funciona, né? Então a gente tem que criar agora um novo método. Deixa eu fazer o seguinte, function, desculpa, uma nova função, né, para esse controle, e essa função vai se chamar bem-vindo usuário. Tá? E aí, segue a convenção aqui padrão, né? Bom, tá aí. A gente criou nossa função. E aí, qual é a ideia da nossa função agora? Ela vai ter uma variável chamada usuário. Essa variável, estou colocando ela aqui na mão, mas a ideia seria o quê? Que esse dado viesse de um banco de dados, né? ou de informações de sessão. Acredito que a gente vai ver esses pontos aí no futuro. Mas o importante agora é a gente mostrar. Deixa eu fazer o seguinte, um echo, não outro echo, oi, um espaço em branco. Vamos concatenar a nossa variável aqui. Ótimo. E agora a gente vai, ao invés de usar o echo direto no index, né? A gente vai chamar o nosso nossa nova função aqui. Se tudo funcionou, deveria... Oi, a Demagones está aí. Demagones aqui. Ou seja, a gente conseguiu chamar, né, o método index, que é o método principal, chamou o método bem-vindo usuário. Dando uma olhada no código, né, essa variável usuário em algum momento, eu já falei, vem de um banco de dados. Agora a gente deveria testar um outro item importante, talvez aí como final desse tutorial, que é como passar parâmetro aí de um método para o outro, que nada mais é do que o padrão também do próprio PHP, né? Nada mais normal. Bom, o que a gente tem que fazer aqui a gente vai chamar, na verdade a gente vai trazer essa declaração aqui para cá, a gente vai acrescentar isso aqui para a gente ver a diferença na tela, tá? E a gente vai passar o usuário como parâmetro. A gente vai receber esse parâmetro e vai usar ele aqui. Deveria também tudo funcionar. Bom, tá lá, tudo funcionou. Esse é o finalzinho aí do nosso artigo, ou seja, dá para ter uma ideia, né, de como que funciona um controle. A gente vai aprofundar mais ainda no próximo tutorial, falando de login, sessões, acesso ao banco, ou seja, o futuro do tutorial nos próximos dias. Ok? Um abraço e espero sua visita no site novamente.